Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Introdução à Linguística. Hoje vamos falar um pouco sobre a sociolinguística. Sociolinguística é um ramo de estudo que começou principalmente nos Estados Unidos nos anos 60. Tem como alguns dos principais nomes o William Labov e o Del Hymes. Como a gente viu nas aulas anteriores, né, a gente tinha o movimento estruturalista norte-americano, com uma pegada muito calcada no behaviorismo, com o estudo da estrutura linguística, um estudo sincrônico. A gente tem nos anos 50 a, a corrente gerativista, que vai se opor a essa corrente funcionalista norte-americana, de várias formas, né, por conta de uma mudança de olhar sobre a linguística em vários aspectos. E a gente tem, a partir do final dos anos 60, o desenvolvimento do que se foi convencionado chamar de sociolinguística, que também surge como uma resposta, né, como um contraponto para essa teoria funcionalista, mas de outras formas e por outros motivos. A gente vai estudar aqui principalmente a sociolinguística variacionista, que foi fundada por Labov nos anos 60 e que vai estudar principalmente a variação linguística. A gente vai ver um pouco mais sobre esse conceito. A gente tem também a contribuição de Del Hymes, contemporâneo de Labov, nos anos 60, que propõe a ideia de que a sociolinguística é uma área de conhecimento que combina linguística com antropologia, sociologia, psicologia, várias ciências, e seria um campo de estudo à parte. Para o Labov, a sociolinguística é uma área dentro da linguística e ela tem interfaces com a antropologia, com a psicologia e com a sociologia. A sociolinguística estuda a língua em uso. Então, como a gente viu nos últimos vídeos, a gente tem o estudo do chamado sistema linguístico, né, que seria uma virtualidade, uma forma virtual abstrata da língua, que pode ser depreendido do uso da língua. Né? Isso com relação ao estruturalismo, que prega a existência de uma língua socialmente compartilhada e uma fala individual, e do ponto de vista do gerativismo também, que coloca a competência como sendo o conjunto de regras e o desempenho como a realização dessas regras. A sociolinguística ela vai se interessar especialmente pelo uso da língua ao invés da estrutura. Então, para a sociolinguística não tem como separar o sistema linguístico do seu uso, tampouco a estrutura linguística da estrutura social e também a sincronia da diacronia. A sociolinguística vai trazer um olhar mais amplo sobre a linguística, aumentando o escopo daquilo que é a ciência da linguagem. E, como eu falei, a sociolinguística também estuda as relações entre a estrutura linguística e a estrutura social. Então, dentro da sociolinguística, a gente tem não só a descrição desse uso da língua, mas também o estudo de como que isso se relaciona com as relações sociais, com a cultura, com a sociedade e com diversos outros fatores que são considerados extralinguísticos, né? Então, a sociolinguística estuda fatores linguísticos e extralinguísticos do uso da língua. E a sociolinguística também vai colocar dois conceitos fundamentais, que são variação e mudança. Na verdade, esses conceitos não são novos, né? Mas a sociolinguística abraça a variação e mudança como sendo o seu objeto de estudo. Então, o que é a variação linguística? A variação linguística diz respeito às formas diferentes de uma língua. Então, as propriedades gramaticais, uma determinada propriedade gramatical da língua, ela varia dentro de uma mesma língua num estudo sincrônico. São variações diferentes. Por exemplo, falar tu ou você, isso são variações. E a variação linguística é o objeto de estudo principal da sociolinguística, por isso foi chamado de sociolinguística variacionista. A variação linguística diz respeito a fatores internos e externos da língua, porque a sociolinguística, como ela tem a variação como objeto de estudo, ela vai tentar descrever essa variação e também explicar os condicionantes, os motivadores dessa variação. E esses motivadores são tanto internos, por exemplo, a fonética, a gramática, como também fatores externos, classe social,
local, geográfico e vários outros fatores. E a variação linguística também diz respeito ao caráter comunicativo da língua. A variação existe para que as pessoas consigam se comunicar com eficiência. E as línguas variam e as línguas mudam para se adaptar ao uso das pessoas. Então, a sociolinguística, ela vem muito daquela perspectiva do estruturalismo, usando conceitos do estruturalismo, mas propondo várias modificações, vários complementos a essa teoria, e se desenvolveu paralelamente ao gerativismo também. Então, você vai ver que alguns pontos ele vai divergir um pouco dessa corrente gerativista que surgiu paralelamente, como, por exemplo, vai tratar a língua como um fato mais social, como, de acordo com o estruturalismo, e ao contrário do gerativismo, e como algo que tem a função primordial de comunicação, também conforme o estruturalismo. A variação linguística ela é sistemática. Esse é o ponto central, é o pressuposto básico da sociolinguística. Porque a gente viu que conforme Saussure e depois os estudos estruturalistas posteriores, eles vão dizer que a língua é sistemática e a fala é assistemática, como se as variações da fala fossem fruto de acaso ou de erros, sendo que, na verdade, a fala é sistemática. Então, a sociolinguística vai dizer a fala é um sistema composto de regras e a gente vai estudar essas regras, estudar como elas funcionam, né, por que elas existem, como que elas surgem, como que elas se desenvolvem ao longo do tempo e como elas se comportam. Ao contrário do que dizia o estruturalismo, de que a fala seria assistemática e não seria possível estudá-la. A gente não pode continuar com esse pensamento, é evidente que a fala também é sistemática, e é evidente que ela pode ser estudada também dentro do escopo de um estudo científico. Porque, como a gente viu nessas teorias mais do início do século XX, elas tinham uma concepção um pouco limitada do que seria ciência. E, de acordo com eles, usando os seus pressupostos positivistas, pressupostos behavioristas, não seria possível estudar a fala, posto que ela é infinita, ela é infinitamente variável, quase que infinitamente variável, né? E também condicionada por fatores extralinguísticos. E daí a sociolinguística vai dizer, olha, o que a gente tem de teoria aqui é bom, né, serve para muita coisa, mas é limitado. Ela não está tratando o uso da língua da maneira como deveria, como um sistema, e um sistema que não é contido em si mesmo, mas se relaciona com a estrutura social. A variação linguística também vai articular sincronia e diacronia. Por quê? Como eu falei, a variação é um dado sincrônico. São formas diferentes dentro de uma mesma língua no mesmo tempo. E a mudança é um dado diacrônico, são as transformações pelas quais a língua passou ao longo do tempo. Passou ou passa, né? Ou passará. Mas a variação, ela faz parte da mudança. Lembra que a gente falou na aula sobre estruturalismo que existiria o estudo sincrônico e o estudo diacrônico, isso seriam coisas diferentes, e também que a diacronia poderia ser interpretada meramente como uma sucessão de sincronias. A sociolinguística vai dizer que não, que a sincronia e a diacronia estão intimamente relacionadas. Então, quando a gente observa a língua sincronicamente, a gente vê que existe muita variação. E quando a gente estuda a língua diacronicamente, a gente vê que essas variações elas surgem em um determinado momento, elas coexistem por um tempo, e depois elas podem, digamos assim, a variação pode ser resolvida, né? Uma forma substitui outra, ou as duas formas continuam coexistindo, uma forma se estabiliza, ou seja, ela é usada no cotidiano em vários registros da língua, de uma forma corrente, ou ela não estabiliza, então ela é específica de determinados contextos, ou ela não é uma forma preferível dentre as formas possíveis. E com isso a gente pode observar que a mudança linguística ela ocorre por conta dessa sucessão de variações. As variações surgem, elas passam a existir como variedades sincrônicas, mas quando você dá um zoom out, você olha
a língua de uma forma histórica, você vê que essas variações é que compõem a mudança linguística, que vai se estabilizar. E por fim, a variação linguística, né, ela não é resultado de acaso ou erro. Para o estruturalismo, vai dizer que a fala é aleatória, é assistemática, né? Então ela seria, né, baseada na língua, mas de uma forma fortuita, né? Sem ter muita regra. E já o gerativismo vai dizer que a variação é um erro de desempenho. Então existe a competência, os falantes têm essa competência, mas na hora de desempenhar a língua existem variantes. Essas variantes são chamadas de erros. A sociolinguística vai dizer não, a língua, né, o uso da língua, ele é sistemático, ele é variável e a variação não é resultado de acaso ou de erro, mas sim de regras próprias desse sistema. E o conceito de variação linguística seria uma forma linguística, uma propriedade gramatical que é usada ao lado de outra em um determinado tempo e espaço. Como exemplo aqui a gente tem as formas nós falamos e a gente fala. Então são duas formas pronominais diferentes, nós e a gente, cada uma com sua regência própria, né? Nós como primeira do plural e, e a gente fazendo a concordância como se fosse terceira do plural. E as duas têm o mesmo significado. Então, formas linguísticas diferentes com o mesmo significado coexistindo numa língua é uma variação. E essa variação, nós falamos, a gente fala, ela é bastante estável no português hoje, no português do Brasil, pelo menos, porque ela é usada em várias regiões, também em diferentes contextos. Nós é mais formal e a gente mais informal, mas ainda assim as duas formas coexistem e são relativamente estáveis. E a variação ela é composta por uma variável e suas variantes. Um exemplo aqui é a variável número, né? Quando a gente fala nós fala e nós falamos, né? Então, nós fala, o nós continua igual, mas tem com relação à variável número, ele vai ter duas variantes, fala e falamos, né? Uma forma de forma não conjugada e uma forma conjugada. E com relação à forma pronominal também, é uma variável que tem duas variantes, nós e a gente. Você pode perceber aí que eu dei os exemplos de nós falamos e a gente fala, são as duas formas mais comuns, né? Mas a gente pode ver também pessoas usando a forma nós fala e também a gente falamos. Então, se nós é o mais formal, depois viria a gente fala, depois nós fala e por último a gente falamos. Essa última forma ela é muito estigmatizada. Então, apesar de ser uma forma relativamente estável no português, ela é considerada por grande parte dos falantes como uma forma errada, como uma forma de menor prestígio. E ela está ligada também com aspectos sociais de menor prestígio, né? Pessoas menos escolarizadas, de menor renda, vão usar, né, tipicamente essa forma a gente falamos e vai ser considerada uma forma errada, uma forma ruim, uma forma inapropriada pelas outras pessoas. Existem muitos tipos de variação, né? De variação por renda, gênero, por local, mas existem três grupos básicos de variação, que seria regional, social e de registro. Né? Registro diz respeito a formal, informal, oral, escrito. Social vai dizer respeito a vários fatores sociais, como, por exemplo, renda, escolaridade, gênero, raça, vários fatores. E a regional de um lugar para o outro. Então, quando a gente pensa em variantes do português atual, a gente vai pensar primeiramente nas formas regionais, né? Existe português de Portugal e português do Brasil. No Brasil, existem dezenas de dialetos regionais bem reconhecíveis, né? Em Portugal também tem dezenas de outros dialetos bem reconhecíveis. Mas dentro da sociolinguística do português brasileiro, uma coisa que já foi constatada por inúmeros estudos é que a, a principal variável que vai determinar a diferença linguística no Brasil é a escolaridade. Então, quando a gente tem uma fala que ela é tipicamente chamada de
de informal, coloquial, chula, ela está associada com pessoas de escolaridade menor. Então, independente da renda da pessoa, do gênero, da localidade, ela vai usar formas que são típicas de pessoas de menor escolaridade e as pessoas de maior escolaridade com outras formas que são consideradas formas de prestígio, né? Formas parecidas, mais parecidas com a língua padrão e com a língua culta. Não necessariamente elas vão ser mais parecidas, mas geralmente sim. E daí a gente pode notar uma coisa, que a sociolinguística, ao mesmo tempo que ela estuda essas propriedades linguísticas, e tanto a sua relação com fatores internos e externos, mas ela também está preocupada com as relações sociais, com as relações de poder. Não basta você dizer que uma determinada variante mais própria desse ou daquele grupo, desse ou aquele tipo de registro, mas você vai inevitavelmente identificar também que certas formas são estigmatizadas e que esse estigma linguístico, esse preconceito linguístico, ele está relacionado com várias outras formas de estigmatização social. Então, você vê que aquilo que é atribuído negativamente, né, dentro das formas linguísticas, aquilo que recebe uma atribuição negativa, está sempre relacionado com menor escolaridade, menor nível social, menor nível de renda, etnias que são minoritárias dentro daquela sociedade. E uma outra coisa interessante que a sociolinguística estuda são essas relações de poder e essas relações sociais. Então, em comunidades onde a diferença de gênero é muito grande, vai ser observada diferenças linguísticas entre os gêneros também. E nas sociedades em que essa diferença social é menor, a diferença linguística também vai ser menor. Então, no Brasil, por exemplo, como existe essa disparidade muito grande entre o acesso à escola, entre pessoas de maior ou menor poder aquisitivo, então o aspecto renda e também o aspecto escolaridade vão ser muito importantes na análise sociolinguística. Bom, e daí o que é a variação, afinal de contas? Vamos dar exemplos disso, né? A variação ela segue os níveis de análise, né? Existe variação fonético-fonológica, morfossintática e lexical, dentre outras, né? Mas fonético-fonológica a gente pode dar aqui o exemplo de comprar e comprar. São duas formas diferentes. Na verdade, são três, né? Tem comprar, comprar e comprar. Então, são três formas da mesma palavra, com o mesmo significado, e elas coexistem, né, no português brasileiro hoje. Só que a forma comprar, por exemplo, ela vai ser uma forma mais coloquial. Então, ela vai estar presente em contextos não monitorados, principalmente pessoas de menor escolaridade e menor nível social. Já a forma comprar, ela é uma variação regional, porque em algumas regiões usa-se o R final dessa forma, mas em outras regiões não. Isso é uma possibilidade que ela quase não existe. Existe também o nível morfossintático, aqui do exemplo de as meninas e as meninas. Esse aqui é um aspecto interessante, ele é bem descrito no português e também em outras línguas, da flexão de número. Né? Quando você tem um sujeito plural, como meninas, por exemplo, ele vai ter uma regência que vai determinar que termos associados a ele estejam no plural, inclusive o artigo. Mas a tendência no português atual é que a marca de número esteja apenas no artigo, né? Então, as meninas bonitas comprou caderno. As meninas bonitas comprou vários cadernos, né? Então você vê que tem o sintagma nominal as meninas, que só tem o plural no primeiro elemento, que é o as, e alguns cadernos também é um sintagma nominal que apenas o primeiro elemento tem marca de plural, que é o alguns. As duas formas coexistem, né, no português do Brasil. E dependendo do contexto, dependendo da situação, vai ter a possibilidade maior ou menor de marcar elementos. Então, pode marcar só o primeiro, ou pode marcar os dois primeiros também, caso sejam vários. Isso é um exemplo de uma variação morfossintática da língua, né? A gramática está mudando nessas variantes. E existe a variação lexical. Essa aqui talvez seja o tipo de variação mais óbvio que a gente costuma ver na aula de português, né? Eu dei um exemplo aqui de baú e lotação. Aqui em Brasília, o ônibus chama baú. Eu acho muito curioso isso.
Em vários lugares se chama lotação, em outros não, vai chamar ônibus mesmo, vai ter alguma outra gíria para expressar isso. Então, são palavras completamente diferentes que têm o mesmo significado. Isso é um tipo de variação que ela ocorre tanto regionalmente como ocorre também socialmente. Agora, qual a relação entre variação e mudança? Uma variação, como eu falei, ela pode ser estável ou instável. E isso vai dizer respeito a qual é o estado atual dessa variação, porque ela pode ser uma variação que existe há muito tempo e é estável há muito tempo, ela pode ser uma característica nova que surgiu e coexiste com uma outra forma equivalente que já existia, ela pode estar substituindo alguma forma, ou ela pode, pelo contrário, estar sendo substituída. Então, a gente pega uma determinada forma estável, ela vai sofrer uma variação, quer dizer, ela vai passar a ter uma outra forma que concorre com ela, que coexiste com ela, melhor dizendo, não necessariamente vai concorrer. E depois a gente tem a mudança linguística, que essa mudança poderia ser as duas formas se estabilizam, ou apenas uma delas, a forma antiga é substituída por outra forma, ou a forma nova desaparece, permanece só a antiga. E aqui que eu dei como exemplo a palavra flauta, porque a gente tem no português clássico essa forma frauta, com R, né? E se você for olhar no Lusíadas, por exemplo, século XVI, coexistem as duas formas, frauta e flauta. E hoje em dia só existe flauta, não existe a palavra frauta em português hoje. Então, quer dizer, surgiu uma nova forma, elas coexistiram, não sei em que condições elas coexistiram, se alguma era preferível, se alguma era estigmatizada, mas hoje em dia apenas uma das formas se estabilizou. Então, essa variação, ela nada mais é do que um recorte da mudança linguística. Quando você pega uma diacronia, pega uma língua ao longo do tempo, você pode fazer um corte sincrônico nela. A sincronia é isso, você faz um corte, você vê exatamente o que é que estava acontecendo neste momento da sua diacronia. Então, como existe essa mudança linguística ao longo do tempo, quando você faz um corte nela, você observa uma variação. Então, a variação e a mudança são a mesma coisa, né, na verdade, mas como você vai estudar ela, vai depender se você está usando o enfoque sincrônico ou diacrônico. Está mais preocupado na variação, ou seja, identificar quais as formas possíveis, quais os determinantes delas, os motivadores delas, melhor dizendo, né? Se alguma forma é preferível ou não, em quais contextos, se ela é estigmatizada. Ou se você está estudando do ponto de vista diacrônico, você quer saber quais foram as mudanças que aconteceram, quais os estágios por quais passaram essas mudanças, ou seja, as variações por quais elas passaram. Então, para finalizar, vamos falar um pouco da sociolinguística aplicada. A sociolinguística é uma área da linguística que tem bastante relevância hoje, né? Tem bastantes estudos. Claro que ela coexiste com outras abordagens, ela se relaciona com outras abordagens também, e ela é estudada principalmente no sentido do ensino hoje em dia, né? Então, vou citar aqui algumas aplicações. A sociolinguística é muito usada hoje no ensino para falar sobre preconceito linguístico. Então, para que o professor tenha essa noção do preconceito linguístico, que é o preconceito, como fazer, como não fazer, como trabalhar isso em sala de aula. Então, essa seria uma das áreas da sociolinguística, ter contato com esse tipo de estudo para entender o que é o preconceito linguístico e poder usar isso em sala de aula. Outra aplicação seria para pegar exemplos reais de língua, né? Então, como ela está preocupada na realização da fala, então você pode usar essa fala como exemplo de língua, ao invés de inventar exemplos que não condizam com a realidade dos seus alunos, né? Com a forma como eles se comunicam, com a forma como eles falam. E bastante aplicável também no ensino de língua estrangeira, porque a língua estrangeira, quando você vai estudar uma língua estrangeira, por exemplo, inglês, você não está preocupado com o sistema linguístico, você quer saber como que as pessoas efetivamente falam no dia a dia. Então, aprender o sistema linguístico é importante até certo ponto. É importante para você ter noção de quais as regras que estão subjacentes àquele seu uso da língua. Mas você precisa
saber os aspectos pragmáticos dessa língua, né? Então, como falar determinada coisa dentro de uma série de variantes, você precisa conhecer quais são essas variantes e como usar elas, em que contexto. Então, dentro do estudo de língua estrangeira é muito usado dessa forma, o estudo do sistema da língua paralelamente a esse ensino de como a língua se comporta socialmente dentro daquela sua sociedade alvo, né, daquela sua cultura alvo, né? Quando você está estudando inglês, por exemplo, você precisa estudar a cultura deles, e entender como que a língua funciona dentro dessa cultura, desse contexto. Bom, esse foi um apanhadão geral, uma introdução aqui sobre sociolinguística. Tá aqui as referências, como sempre, o manual de linguística. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Pacífico e até a próxima.